A realidade do tênis é mais Fernando Meligeni e menos Gustavo Kuerten. Só que o brasileiro se acostumou com Gustavo Kuerten. Lindo, lindo. É verdade, entendeu? Não é só porque o Yannis perdeu uma partida pro Brasil que ele é um bosta, não é verdade? Mas enfim, vamos começar assim, bem... Só a Rafik que pensa assim. Isso. Mas será que ele não é um bosta? Por que você acha que ele não é um bosta? Não é essa estratégia sempre? Eu vou colocar isso na entrada. A Rafik já se fudeu. A gente gosta de soltar o Rafik aqui. Vamos lá, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. O meu nome é Felipe Clemente e está começando o episódio número 148 dessa porra chamada Zonecast. Estamos indo longe. A minha idade. Ai, quê? Minha idade. 148 anos. Conservado. Ai, meu Deus. Já se revelou, então. Boa noite, Eric. Tudo bem? Fala, patrãozinho. Saudade de vocês, mestre Fernandão, grande Luquiba, meu companheiro, meu brother da parte de baixo. Estamos de volta. A gente é que nem jogador de tênis não confiável, só aparece de verdade uma vez a cada 3, 4 semanas. A gente já abriu o episódio aqui falando mal do Rafik. Eu vou até avisar ele para ele não se sentir mal depois dessa porra toda. E porque ele vai ter que fazer dancinha pro TikTok pra gente também. E você que tá balançando a cabeça, boa noite, Luquiba, tudo bem? Boa noite, Cle, Eric, Fernandão, saudade de vocês. Cara, ele é torcedor do Yankees, ele tem que se fuder sempre. Não tem justificativa. Eu só digo isso. Ai, meu Deus do céu. Sempre muito bem dividido esse podcast. Em cima os torcedores dos Giants e embaixo os torcedores do Red Sox. Assim como na semana passada. Agressão? Boa noite, meu torcedor do Giants preferido. Tudo bem, Fernandão? Fala, meu patrãozinho, mestre Eric, meu querido Luquiba, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. A maiêutica tá aí para todos, né, patrãozinho? Saber usá-la é importante. Ai, que maravilhoso. Você quer explicar também para todo mundo o que é essa belíssima palavra ou a gente bota na edição depois? Patrãozinho, eu vou só dizer o seguinte, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a maiêutica, leia Sócrates. Ou, aliás, leia os diálogos socráticos escritos por Platão. E aí você vai saber o que é maiêutica. Aí, ó, que beleza. A gente sempre começa com muita cultura esse episódio, mas a gente também sempre começa dando aquela humilhada na gente mesmo. Então, por favor, não se esquece de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e Tailgate Zone no TikTok. O nosso cu não está mais na tela, agora está o TikTok. Então, confiram lá. Inclusive, em breve estará o Rafik dançando. A trend do momento. Estamos ansiosos por isso. Muito ansiosos. Mas estará dançando mesmo? Por que ele estará dançando? Por que ele dançará? Dançará ou não dançará? E se dançar, vai dançar de fato ou vai só dançar no mundo das ideias? Já diria Platão. Ai, que coisa maravilhosa. É isso. E também, para você que está ouvindo isso nas principais plataformas de podcast, saiba que você também pode ver nossos rostinhos, seja no Spotify, porque tem vídeo no Spotify, seja no YouTube, que está na tela. Então, Tailgate Zone BR no YouTube, não esquece de passar lá, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário nesse vídeo, deixar o like e já ativa o sininho, porque como tem outra coisa que está chegando e que vai aparecer aqui no banner na tela daqui a pouco, será muito importante você se inscrever. tzbr.online/tznopan2023. É muito jabá nesse começo de podcast, é uma coisa maravilhosa. Entrem aqui no tzbr.online/tznopan2023 para conferir o nosso projeto audacioso de cobrir o Pan-Americano, que acontece em Santiago, no Chile, em outubro desse ano. Projeto audacioso, mas a gente também foi meio... A gente foi, de certa forma, como a gente vai falar daqui a pouco, como os americanos. A gente se meteu, se inscreveu no negócio aí, falou que a gente é foda e ganhamos umas credenciais. Então, ajuda nós lá. Vou deixar passando aqui. Pro vídeo, vou deixar passando aqui todo o tempo para você não se esquecer de entrar lá e nos auxiliar.
E acho que é isso, já deu. Já falei muito aqui, já foi muito jabá. Ajuda de qualquer jeito, seja financeira, seja compartilhando com os amiguinhos. Só não é aquela ajuda que copia a gente e sem dar os créditos, né? Pois é. Fomos atacados essa semana. Mas tudo bem. Sério? Vamos. Depois passa os detalhes para o Mohamed, por favor. Pode deixar. Mas agora, vamos começar a papear. Corta, chuta, pra primeira gol! Ô, Eric, sabia que o Felipe ficou aqui na semana passada e não ouviu o corta-chupa? Sério? Não é um ouviu. menino, é um menino educado, de mente pura. Ele é muito educado. Fernandão, você tinha tirado do mudo, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar alguma coisa? Falaria ou não falaria? Até falaria, mas depois eu pensei que era irrelevante e deixei pra lá. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos começar. Eu quero puxar a nossa conversa a partir de uma fala que eu lerei aqui para todos ficarem bem emocionados com ela, e depois a gente parte para os assuntos desse podcast. Vamos lá, bem importante. Sabe o que mais me incomoda? Quando eu assisto às finais da NBA e vejo escrito campeões mundiais nas celebrações deles. Campeões de que mundo? Dos Estados Unidos? Esse não é o mundo, cara. Essa frase foi de Noah Lyles, que é como eu posso dizer? É um campeão mundial de atletismo. Um velocista. Americano. Um velocista. Muito obrigado, Luquiba. 100, 200, né? 200 metros. Acho que é os dois, na verdade. 100 e 200, tá certo, Eric. Ele soltou essa numa entrevista essa semana. E óbvio que as reações dos jogadores da NBA foram maravilhosas, né? A melhor aqui, as duas melhores para mim, uma é do Aaron Gordon, que ele fala, tanto faz, eu destruiria esse mano nos 200 metros rasos. E o outro é o do Draymond Green, que falou, quando foi que ser inteligente deu tão errado assim? Uma fala engraçada dele. A gente já chegou a comentar isso muito no passado, de sempre colocar como campeões do mundo. E aí, Fernandão, é justo a gente falar que jogadores da NBA são os campeões do mundo, de verdade? Ô, patrãozinho, sabe que hoje a gente já falou de maiêutica, né? Já chamamos Sócrates aqui, já chamamos Platão. E eu vou começar a minha resposta sobre essa fala chamando aqui Leonardo Boff. E eu já citei isso aqui algumas vezes, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Faz todo sentido o atleta que compete contra atletas de outros diversos países do mundo, quando ganha, se dizer campeão do mundo. Afinal de contas, ele está falando de um ponto de vista de alguém que compete com gente de vários cantos do mundo. Alguns em altíssimo nível, outros nem tanto e tudo mais. Eu acho que ele faz uma leitura vista a partir do ponto do lugar que ele fala. E eu acho que faz todo sentido. Se a gente pensa geograficamente, quando você é campeão da NBA, você não pode se dizer campeão do mundo, porque, afinal de contas, o mundo não é a NBA, embora a gente saiba da qualidade dos caras que estão ali. Me incomoda pouco os campeões da NBA se chamarem de campeões do mundo, porque se a gente for colocar o time da NBA jogando contra algum time do mundo, não vai acontecer desse time perder. A não ser que os caras joguem com muita sacanagem, pode ser até que aconteça. De certa forma que eu acho que a discussão ela é interessante se a gente estabelecer a nossa fala entendendo de onde é que cada um está falando. De onde é que cada um está falando faz sentido. Faz sentido pelos caras da NBA talvez se insurgirem contra essa fala, porque, afinal de contas, não existe melhor basquete no mundo do que o basquete da NBA. E faz sentido quando o atleta fala a partir do ponto de vista dele, porque quando ele fala de alguém que compete contra outros atletas de diversos lugares do mundo. De maneiras que é muito legal para dar um clique lá no Camisa 23, e é muito legal para a gente trazer, para a gente discutir um pouco, mas no fundo, me incomoda muito pouco se eles são os campeões do mundo ou não, se vão se dizer campeões do mundo ou não, porque, afinal de contas, como eu disse, né, é difícil pensar num basquete de alto nível no mundo que não tenha um time da NBA como o melhor.
Ô, Eric, eu vou jogar pra você, porque eu já tentei pegar o Fernandão com essa no pré, no pré-podcast. E ele falou: Ah, seu safado, já entendi onde você quer chegar. Eric, qual que é o quinteto ideal pra você na NBA hoje? Nossa, pergunta interessante. Mas já que o mestre Fernandão trouxe referências filosóficas e literárias, eu vou trazer Shakespeare, porque para mim é much ado about nothing. Literalmente, e em inglês funciona melhor, tá? Para mim, o que eu concordo é being a world champion is not being the best in the world. It's different than being the best in the world. E é isso, tipo, tem a soberba americana? Claro que tem. Aí eu posso falar de carteirinha desse ponto. Claro que tem em definir o campeão da liga profissional que se joga na América do Norte como World Champions, mas vocês já falaram, é a melhor liga do mundo. Não necessariamente deveria se chamar World Champions, mas assim como já tem a World Series no beisebol, tem discussão para pré-temporada, porque para dar clique para a NBA, porque não se está falando nada sobre a NBA. Quinteto ideal, porra, chefinho, agora você me pegou. Mas eu vou colocar caras que são internacionais, é claro que eu vou. Claro que eu vou colocar o Jokic, é claro que eu vou colocar o Giannis. Eu vou colocar esse time do Magic, porque foda-se, o time é meu e eu faço o que eu quero. Mas que maravilhoso. Assim, o que eu ia até continuar com o Luquiba aqui, porque esse assunto não é pra gente se estender muito, não, porque foi pra base de clique, ele é só um trampolim pro nosso próximo assunto. Mas se a gente pensar hoje, Luquiba, os últimos MVPs da liga, todos foram europeus. E eu acho, na minha cabeça, pelo menos, no mínimo, a gente tem 3 europeus no lineup ideal da NBA. Que seria o Giannis, o Doncic e o Jokic. Então, assim, ela já é uma liga muito internacional e eu vou cair no que um dos jogadores falaram. Os melhores vêm jogar aqui. Então a gente fala o que a gente quiser. Bom, eu fico feliz que o Fernandão falou NBA, não falou Estados Unidos. Porque o Eric, com todo respeito, porque não é só NBA. A gente vê na Major League a mesma coisa, World Champions, assim por diante, sendo que existe outras ligas tão competitivas quanto. Né? Talvez na NBA seja o maior gap, né, entre as outras ligas. Porque eu não coloco a NHL, porque na NHL você tem a liga russa, que é muito próxima, né, de qualidade da NHL. E a NFL é o rugby modernizado deles, então não entrei na pauta. Mas na NBA, sim, cara. Eu me incomodo zero com a fala. Eu acho que tá certo a fala do atleta que, né, colocou isso, como tá certo também dos questionamentos dos jogadores, que é o que o Fernando falou, depende do ponto de vista de cada um. A NBA só conseguiu talvez esse boom aí por conta da internacionalização. Você falou de 4, eu consigo montar um time só com um americano, né? Porque para mim eu colocaria o Doncic com o Shai, né, jogando 1 e 2, aí e o Shai não é americano. Aí eu colocaria hoje o Giannis, o Tatum e o Jokic. Eu montaria esse quinteto aí e aí só teria o Tatum de americano. Então, daria para até montar sem o Tatum, colocar, sei lá, o Embiid ou algum outro, né, também para jogar. Não faria muita diferença em qualidade. E, cara, e essa história de falar que é o campeão mundial, a gente tem Corinthians falando que é campeão mundial, Palmeiras que é campeão mundial, então deixa os caras falar e pronto. Não tem problema, não. Eu não me aguentei nessa, eu tive que rir alto, não tem como, Luquiba. Ai, mas beleza. Esse assunto era só trampolim para a gente falar realmente da Copa do Mundo de basquete que está rolando. Já terminou a fase de grupos hoje. Quer dizer, terminou a primeira fase de grupos, agora a gente vai para a segunda fase de grupos, que é quase igual à primeira fase de grupos. A diferença é que os times só jogam 2 partidas que são contra os times que vieram da outra chave, né? Então, o Brasil, por exemplo, vai pegar agora os times da outra chave, que é Canadá e Letônia. Mas sobre isso de NBA e tudo mais, se você pegar os 3 principais pontuadores da Copa do Mundo, os 3 jogam na NBA. Então a gente tá falando do Jokic, olha que louco, do Doncic, que tá fazendo uma Copa do Mundo
espetacular. Em segundo, a gente está falando do Kobe Bryant da Shopee, o, o Rondé Hollis Jefferson, que está no Toronto Raptors, se eu não me engano, ou está no Brooklyn Nets, não me lembro agora, mas ele também está na NBA. E terceiro, a gente está falando de Jordan Clarkson. Então, assim, é absurdo pensar o que a gente acabou de falar, discutir o que a gente acabou de discutir, ou o que está sendo discutido aí pelos atletas e pelo velocista americano, mas a NBA está dominando ali a Copa do Mundo de um jeito ou de outro. E outros nomes também, né? O Karl Anthony Towns descobriu que é muito legal jogar FIBA, o basquete FIBA, inclusive falou isso, tá tendo uma puta Copa do Mundo também. O Shai aí, que o Luquiba falou, também tá tendo uma puta Copa do Mundo. O hot take do Eric é que ele vai ser MVP dessa Copa do Mundo. E a gente tem mais coisas também, a Austrália lá com o Josh Giddey. Josh Giddey tem gente se surpreendendo. Nossa, o Josh Giddey, nunca tinha visto ele no Oklahoma City Thunder, agora tá descobrindo como o moleque é bom. Tá divertido, não tá, Eric? E assim, o que eu queria falar aí? Vocês sabem que cara, eu adoro minhas discussões e conversas com o Rafik, mas o interessante de hoje é que ele tentou puxar para uma coisa, porque ele não assiste NBA, e ele tentou puxar uma conversa que a gente estava falando do Iago, em que eu falo que o Iago salvou o Brasil hoje, mas eu falo das limitações dele como jogador. E limitações físicas, né? Então, assim, a gente conversou sobre isso, Felipe, o quanto, se uma marcação for bem feita nele, realmente o Brasil está realmente com problemas. Mas o ponto, o Rafik quis trazer um assunto que para ele é mais confortável, que é falar de basquete FIBA, e ele quis trazer a diferença entre basquete FIBA e basquete NBA. Que é claro que existe, é claro que existe. Eu já falei muitas vezes, né? Eu falei, a basquete FIBA me dá a impressão muitas vezes que a gente joga dentro de uma caixinha de fósforo, se a gente fala em espaçamento, né? Quando a gente fala com o basquete da NBA. Porém, que para mim, olhando, e você tem visto muito mais jogos do que eu, chefinho, mas o destaque dos atletas da NBA mostram que existe uma aproximação desses dois mundos. Existe uma universalização, uma padronização maior do basquete. Continuam existindo as diferenças? Claro que existem. Regras diferentes, espaços diferentes, mas você vê muito mais pick and roll, você vê muito mais corner three, você vê um esporte que a NBA ajudou a globalizar, a gente está vendo ele retratado dentro do Mundial FIBA esse ano. Então, pelo menos essa é a minha percepção. Não sei quanto a vocês. Liga o microfone. Esse negócio da bola de 3 é realmente impressionante, porque você vê que tem muitas seleções que não tem um preparo técnico ou não tem tanta qualidade, talento, sei lá, o que você queira falar, mas acostumada não, de ver esse jeito americano da NBA de jogar, é bola de 3 toda hora. A Costa do Marfim hoje ficou tentando contra o Brasil, ficou tentando bola de 3 uma hora lá e não caía de jeito nenhum, amassou aro, mas tava lá tentando a bola de 3, porque foi descoberto na NBA que isso é eficiente. Mas o Brasil fez muito isso contra a Espanha, né, patrãozinho? Sim, Tentou também. demais verdade. bola de 3, acabou também não tendo sucesso. Um dos motivos, talvez, da derrota um pouco desgarrada, né? Tudo bem que ali no final as coisas se desequilibraram um pouco, enquanto o jogo estava pegado, o Brasil tentou muita bola de 3 e acabou também não conseguindo. Enfim, tá muito divertido. Luquiba, eu não sei o quanto você tá vendo, a gente discutiu sobre jogos esses dias, mas tem me impressionado, querendo ou não, como cresce o que o Fernandão falou, assim, não tem um time que bata, não tem uma seleção que bata, uma americana completa, tal, mas me surpreende ver talentos e seleções que têm jogado bem. A Letônia me impressionou absurdamente, e ela tá sem o Porzingis. De NBA, a gente tá falando do Bertans, de um dos Bertans, né, do Bertans mais novo, que joga na NBA, o resto não joga, e a gente tá descobrindo jogadores incríveis. Na Lituânia, a mesma coisa. Montenegro também foi muito bem, aliás, o jogo de Montenegro e Lituânia foi excelente. Que mais? Estou pensando aqui, mas enfim, tem muita seleção, a gente tá descobrindo alguns talentos aí perdidos no meio, né, Luquiba? Bom, primeiro eu tenho assistido pouco, né, por conta do horário, né, eu não sou tão matinal quanto vocês, e eu tenho meio que uma rotina, né, de acordar, já sair com o Leopoldo, então não tenho manhã muito tempo para parar e acompanhar. Então eu tenho assistido mais
os jogos que começam mais tarde, tipo 9 e pouco. Eu não concordo com o Fernandão de falar que uma seleção americana completa ganha de qualquer uma, porque não é o basquete NBA, é o basquete FIBA. E a gente já viu em outras situações seleção americana completa tomando pau de outras seleções, né? Inclusive a gente já demos a dica, né, do Redemption Team, né, que ali mostra como que eles começaram a mudar um pouco a mentalidade. Então eu acho que é unir, né, tanto a NBA, os americanos, principalmente, com mentalidade de FIBA, coisa que não existia, e por conta dessa internacionalização da NBA, você tem muitos talentos em outras seleções. Mas eu não concordo quando você fala que essas seleções a gente está descobrindo. Todo mundial é isso. A gente sempre tem vários talentos que nós, por não acompanharmos, né, além da NBA, não conhecemos, mas a gente sabe que tem muita seleção bem unida aí, que está tudo redondinho. Você falou, eu também gostei bastante da seleção da Geórgia, né? Acho que foi uma das gratas surpresas aí para mim. Mas, bom, Clay, o que eu posso te dizer acho que é mais expectativas que eu estou relacionada à FIBA, né? A esse basquete. Eu estava no começo mega otimista com o nosso Brasilzão. Aí eu acho que para mim deu um banho de água fria aquela lesão do Raul. Eu acho que ali a gente perdeu a nossa chance, não que a gente ainda não tenha, mas eu acho que a nossa melhor chance foi com a lesão dele, porque o Brasil ficou sem a referência, né, que a gente tinha. Então a gente está tendo que se apoiar basicamente no Iago, no Gui Santos, no Caboclo, mas assim, não era para ser isso. E a gente já tinha caído num grupo complicado e o chaveamento da segunda fase também seria complicado, né? Então eu estou mais pensando que tomara que se recupere, mas eu não acho que vai conseguir a tempo do pré-olímpico, que talvez eu acho que ali vai ser a nossa oportunidade de beliscar essa vaga olímpica. Aliás, é meio triste esse Brasil, né, Fernandão? A gente até discordou em alguns jogadores hoje de serem convocados. Alguns eu acho que tá lá mesmo faz sentido, você não gosta tanto. Mas a seleção erra muito. Eu acho que a coisa geracional que você falou da seleção feminina de futebol vale para cá também. É muito erro e é muito cãibra mental durante o jogo. O Iago mesmo, no jogo de hoje, ele tá conduzindo a bola, ele começa só a olhar para frente, parece que ele esquece a bola, ela bate no joelho dele e sai, turnover. Com a gente atrás no placar. Então, assim, a gente começa a ver que é erro atrás de erro e às vezes fica aquela sensação de, putz, dava um pouquinho mais ali. Patrãozinho, deixa eu só descer 2 degraus aqui na nossa conversa, só para pegar um pouco do que o mestre Eric falou. Eu acho que a gente está falando de jogadores de um nível tão alto, e de todos, absolutamente todos, né? As grandes seleções do Mundial, a gente está falando de gente que joga muito. E claro, como o mestre Eric disse, né, há uma diferença, sim, entre basquete NBA e basquete FIBA. Mas eu acho que os caras são muito capazes de se adaptar rapidamente a um estilo de jogo, a ponto de serem competitivos dentro de um estilo de jogo que não é aquele que eles estão habituados a jogarem durante uma temporada inteira. Então, se talvez sei lá, 4 Copas do Mundo atrás, o basquete FIBA fosse um labirinto para o jogador da NBA, acho que hoje não mais. E os caras têm Popovich, tem Kerley, então assim, né? Acho que dá para dar uma reduzida no impacto das regras FIBA para jogadores que estão tradicionalmente acostumados a jogar o basquete NBA. Sobre Letônia, Lituânia, né, o que a gente fala assim, os caras estão surpreendendo. Não, a gente está falando de um basquete que originalmente vem da Iugoslávia e União Soviética, né, que sempre foram 2 potências do basquete mundial durante toda a existência do basquete, e que depois da dissolução, claro, algumas repúblicas ficaram mais fortes do que as outras, mas Letônia, Lituânia, Sérvia, Croácia, Eslovênia sempre mantiveram um nível. O que me surpreende um pouco é Montenegro. Eu não esperava que Montenegro tivesse o papel que fez nessa Copa, e Geórgia também. Não sabia que na Geórgia apareceriam caras tão interessantes quanto agora. Como assim? O grande Goga Bitadze? Como assim? Tá. Terceiro pivô do Magic. E aí... Eu tô feliz que é o terceiro do Magic, não é mais o segundo do Pacers. Então, assim, é claro que pode ser que algumas campanhas sejam
para além daquilo que a gente esperava, mas não dá para dizer que são surpresas. A Letônia, a Lituânia, esses países não são surpresas de forma alguma, Sérvia, nada disso. E sobre o Brasil, patrãozinho, eu estava hoje vendo o jogo e pensando muito se eu falaria isso com você ou não, porque eu não quero de forma alguma, primeiro, causar uma cisão entre nós, e em não querendo cometer uma cisão entre nós, eu não quero muito menos te desagradar, sobretudo. Mas eu vou ser duro. Manda no peito, vai, Fernandão. Eu vou ser duro da mesma forma que eu fui duro lá com Massa e com o Barrichello quando eu os chamei de medíocres. Fernandão, ele te chamou de Giants. Respira e manda bala. É agora que eu me digo. Fair point. Valeu, bem lembrado que agora a minha consciência fica mais tranquila. Patrãozinho, eu acho que é o seguinte, o Brasil é uma reunião de jogadores medianos. Quando você reúne uma série de jogadores medianos, você não tem ninguém para puxar o outro para cima. E o que você tende é ser de mediano para baixo. Se você tivesse ali uns 3 caras muito acima de qualquer outros, esses caras iam puxar os que são medianos. O Brasil é isso. O Brasil tem 2 caras que entre os medianos são os melhores, Caboclo e Iago, que são os destaques dessa seleção. O resto é aquilo, é Léo Mendel, Tim Soares, Lucas Dias, sabe? São caras medíocres na parte mais etimológica da palavra medíocre. São medianos. É isso, são caras medianos. O Brasil ele começa mediano já no banco. O técnico é mediano. O técnico é mediano. Treinando um grupo de jogadores medianos, o que a gente tem é uma tendência de ser médio para baixo. É o que o Brasil mostrou, infelizmente. A gente dormiu pensando que o Brasil seria capaz de bater com a Espanha de frente a frente, não precisa nem ganhar, mas bater de frente com os caras. E a gente acordou vendo que o Brasil não tem a mínima condição de bater de frente com a Espanha. A mínima condição. E a gente viu hoje no jogo contra a Costa do Marfim, um time que teve muita... É claro, vir de uma derrota, ter um dos seus jogadores principais lesionados, é claro que isso dá uma baixada na energia, os caras às vezes ficam meio desestimulados. Mas o Brasil teve dificuldade demais contra a Costa do Marfim e não era para ter, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem uma seleção de jogadores medianos que acaba indo para um lado negativo. E nesse grupo agora contra Letônia e Canadá, pelo que a gente viu de Letônia e Canadá na primeira fase mundial, assim, é claro, torcer é muito legal, pode ser que num dia, contra a Letônia sobretudo, os caras acordem e joguem tudo que podem jogar, mas a gente vê pela realidade que o Brasil perde esses 2 jogos. Infelizmente perde. Vai lá, Eric. Não, e a brincadeira que eu fiz no nosso grupo hoje de manhã, que na verdade não é uma brincadeira, é realmente, querendo ou não, é o basquete que eu acompanho, me impressionou. Eu não vou nem falar dos jogadores, porque eu não acompanho basquete brasileiro, não acompanho basquete europeu, deixei isso bem claro, mas me pareceu um estilo de jogo old school, um estilo de jogo com jogadores, e aí foi essa minha relação que eu fiz com o Magic, né, de atletas altos, multifuncionais, multidimensionais, só que não jogando um basquetebol moderno, não jogando um basquetebol... Assim, é interessante, eu que estou há tanto tempo longe do basquete brasileiro, e eu sou o mais velho daqui, lembro de um basquete brasileiro que estava à frente do seu tempo, né, que usava a bola de 3 antes da bola de 3 ser realmente utilizada, como não se formou atletas com uma capacidade de aproveitamento de bola de 3. E, cara, a gente tem que falar sobre isso, assim, tem que falar sobre isso. O time acaba sendo essa, assim, cara, eu não tô puxando o teu saco, chefinho, mas o jeito que o time está estruturado permite o milagre porque defensivamente esse time pode ser especial. Mas você vai ter que ter um aproveitamento de arremessos de 3 maior do que a capacidade dos caras na média. Então, assim, aquilo que eu falei, provável? Não. Possível? Claro que é. Claro que é. E assim, cara, formar um esquema de jogo que permita liberar o Iago, não sei como, mas a gente vai depender do Iago, a gente vai depender
caboclo dominando o garrafão, a gente vai depender de algumas coisas improváveis. Mas, assim, só me impressionou o jeito antiquado que esse time está estruturado. É só isso. Em cima do que você falou, das coisas, já para também já girar para o próximo ponto, que vai continuar sendo basquete, eu acho que não é nem capacidade de gerar jogadores que tenham um bom arremesso de 3. É a capacidade de gerar jogadores. A gente parou no tempo no basquete. Isso é muito triste, né? Um país que tinha o basquete... O que foi, Luquiba? Ah, tá. Beleza. A gente parou de gerar jogadores mesmo. E a gente tá vendo agora surgir uma pequena leva de jogadores. Para mim, o Iago é o melhor dessa geração. A gente tá falando de um Gui Santos, que foi muito bem na D-League. Foi uma das estrelas no primeiro ano dele de D-League. A gente tá falando do Reinan, que ainda tá na NBB, mas que tem um potencial absurdo. A gente tá falando do Márcio Santos também, que é um baita de um jogador também. Foi pro draft da NBA. É um baita zagueiro. Então, assim, a gente tem jogadores que estão surgindo. E para esse jogo que você até que você comentou de liberar o Iago, Eric, a defesa tem funcionado bem, apesar dos pesares. O que mata é o tanto de erro que o Brasil comete. E a gente também tem que lembrar que a gente teve 2 jogadores desqualificados por falta. O Jorginho ficou basicamente sem jogar um quarto inteiro por conta de estar com 3 faltas, né? Então isso come também espaço dos outros, deixa de liberar espaço na quadra e tudo mais. E o Jorginho também é um jogador bem interessante. Você tem que deixar o Huertas muito mais tempo do que ele deveria estar aí. De novo, exatamente. Eu amo a história do Huertas, o quão importante ele foi para o basquete brasileiro. Ele é quase um ex-jogador em quadra. Exatamente. E ele é o jogador mais velho nessa Copa do Mundo. Então, assim, é bizarro, né? E o mais novo tem 16 anos, é lá do Sudão do Sul, pro Fernandão não ficar puto comigo. Mas é isso. Luquiba, você ia falar alguma coisa? O Luquiba travou. Então, eu não sei se ele ia fazer alguma... Você ia falar alguma coisa, Luquiba? Agora você destravou. Eu ia. Que aí a Jó faz uma questão de me ligar no meio da gravação. Eu tô gravando pelo celular. Entendi. Aí travou, entendi. Travou tudo. Bom, mas não, é que você estava falando de desenvolvimento de geração, de não formar craques, né, no basquete. Não é só no basquete, é praticamente em todos os esportes, né? A gente não tem essa cultura de investir na base. Então, tirando o futebol, que sempre a gente, né, vai ter pelo menos esse foco, é difícil em outros esportes a gente conseguir pensar em ter esses talentos aí, geração após geração. Eu estou um pouco mais otimista no feminino do que no masculino, né, que eu acho que pelo menos o que tem aparecido no feminino, eu acho que a gente talvez tenha uma oportunidade. No masculino, por mais que a gente torça, claro, com certeza, a gente quer sempre ver o Brasil disputando, né, mundiais, Olimpíadas, mas nesse ponto eu estou com o Rafik, eu sei que é muito difícil. A única diferença eu não sou do tipo, não vou torcer. Não, eu vou torcer porque enquanto a gente está jogando, a gente tem oportunidade, a gente tem chance, a gente sabe que o esporte é isso. Né? O problema é a configuração, né? Porque como só são 2 vagas para as Américas, e a gente já tem hoje os Estados Unidos com 6 pontos, a República Dominicana com 6 pontos, e o Canadá com 6 pontos. Então, aí a gente já está atrás de 3. Né? Então, o Canadá, a gente tem a sorte de que é um confronto direto. Então, de repente, uma vitória com o Canadá, a gente iguala a eles. Mas você vê a chave da República Dominicana. Ela, Sérvia, Itália e Porto Rico. Eu acho que só uma zebra grande para fazer com que República Dominicana ou Porto Rico não avancem nessa chave. Né? O ideal seria os 2, né? O ideal seria que os 2 não avançassem. Exatamente. O ideal seria que fosse Sérvia e Itália. Só que a Itália já perdeu para a República Dominicana no primeiro grupo. Então, a Itália precisaria ganhar da Sérvia, né, e ganhar de Porto Rico e torcer para que a República Dominicana perdesse também para Porto Rico. Então, assim, era uma combinação de resultados que eu acho que complicou para a gente bastante via basquete FIBA. Por isso que eu já começo a olhar mais para o pré-olímpico. Mas, assim, só complementando, Luquiba, o que você está falando a gente não precisa estar certo o tempo todo, a gente pode ser feliz de vez em quando. Então, assim, deixa a gente ser feliz tentar ser feliz nos próximos dias. Talvez a gente esteja certo. E se estiver certo, beleza, a gente vai torcer de novo no pré-olímpico. Não precisa estar certo o tempo todo. Exatamente. E você falou de ter mais experiência no basquete feminino. Obrigado que você já deu o trampolim para a próxima.
basquete feminino, que tem a Stephanie Soares, irmã do Tim Soares, da seleção masculina, e a Stephanie, que foi draftada por quem? Por um time que eu esqueci agora da WNBA. Não sei se foi o Dallas ou se foi Atlanta, eu sempre confundo, porque teve a troca. Foi Dallas, né? Porque teve a porra da troca lá, e isso me confunde. Mas, enfim, vamos falar de WNBA. Os playoffs da WNBA começam dia 13 de setembro. Já temos 3 classificados dos 8. E vamos falar... Ah, não, peraí. Antes disso, deixa eu só dar uma voltinha aqui rapidinho. Eu estou apaixonado por um letão, tá bom, pessoas? O nome dele é Arthur Zagars. Só queria deixar isso registrado. Agora vamos falar de WNBA. A gente pode conduzir as perguntas para ti, chefinho, porque você tem visto muito mais WNBA que a gente. Eu acho que seria legal a gente inverter o programa um pouquinho. A minha primeira pergunta é: você não vê apesar do Aces ter batido o recorde de vitórias numa temporada regular, você não está vendo um pouco de irregularidade agora nessa parte final da temporada regular do Aces? Não só do Aces, tem outros times também que estão bem regulares, como o Minnesota Lynx, que começou a temporada bem, estava se mantendo bem, depois perdeu 6 seguidas e quase poderia ficar fora do playoffs. Não vai ficar porque o resto é muito ruim. Mas fala aí, Fernandão, o que você o resto, depois do Lynx, é o Sparks. Então, cuidado. Exatamente, com o que você fala. É isso que eu quis dizer. Nós estamos falando de Nneka Ogwumike. 101 jogos de double-double. Essa mulher joga demais, essa mulher é espetacular. Não, na realidade, o Sparks disputa a última vaga Sparks com Chicago. Basicamente é isso. Eu acho que até o Minnesota já está classificado. Ainda não. Não, sim, eu sei, matematicamente não, mas a gente sabe que a disputa da 8ª vaga é Sparks e Chicago. Só um desastre tiraria Minnesota dessa vaga aí. Não, e só um desastre também tiraria ou Chicago ou o Spark e colocaria o Fever, que emendou 3, 4... Não vai acontecer. Não vai acontecer. É mais fácil você torcer para o milagre do Brasil. Exatamente. Não queira ser o milagreiro, que aí não funciona também. Você puxou isso aí, era para puxar só no final, porque eu ia falar assim, pelo menos o Fever, se pegar as vitórias desse ano, já é mais do que a vitória das 2 temporadas passadas. Sim, somada. sim. Então, assim, o Fever já teve Boston lá deu uma diferença gritante ali, né, de qualidade. Boston mudou muito Indiana, realmente. Patrãozinho, cuidado que um narrador de Baltimore foi falar isso aí do time dele e foi suspenso por uma semana, viu? Então, cuidado. É verdade, bem lembrado, Fernando. Vou tomar cuidado. Mas, enfim. Eu tenho uma última pergunta, Clê. Não sei se é a complementar e depois eu solto a pergunta. Deixa eu só comentar o que o Eric falou. Eu vejo o Liberty na frente, porque não tem como não. Primeiro, assim, não tem como não pensar numa final com esses dois, com Aces e Liberty. E não tem como você pensar que a rotação, ou que uma rotação mesmo, eu falo assim, que uma rotação, que uma profundidade de elenco do Liberty é pior que a do Aces. Não tem como. Breanna Stewart, a Jonquel Jones, a Sabrina Ionescu, tem a menina que deve voltar para os playoffs, apesar da lesão, que eu esqueci o nome dela agora, que era do Chicago antes. Que falha. Esqueci o nome dela agora. Mas enfim, que também é pivôzona, a Jonquel Jones só tá jogando de center por conta dela estar lesionada. É um baita time. É um baita time e tem jogado tudo perfeito. Não é à toa que a Ionesco jogando muito o ano inteiro, a gente fala da Breanna Stewart para ser MVP contra a A'ja Wilson. Então, assim, é inconstante. É inconstante o Ace. Mas vamos ver. Tem a minha Jack Young favorita ali, né? Notre Dame, mas enfim, não sei. Fala aí, Luquibo. Não, basicamente você já respondeu. Eu sei que Aces e Liberty são os 2 grandes favoritos e só se acontecer algum desastre não vai ser essa final. E que o Liberty tem vantagem, apesar de estar na classificação abaixo, né? De Aces ganhou já nos confrontos diretos, então de repente é o favorito. A minha pergunta de repente, sim, a minha pergunta de repente temos alguma surpresa que a gente teve com o Connecticut ano passado ou você não consegue enxergar isso? Você acha que vai ser Vegas e New York?
Eu acho que tudo pode acontecer. Nas séries, tudo pode acontecer. A gente já viu acontecer isso antes com Mystics e Aces também, mais pra trás. Então, acho que muita coisa pode acontecer. Mas eu acho muito. Esses dois times estão tão diferente dos outros que é muito difícil imaginar uma coisa que não seja isso. Sabe quando a gente olha a NBA e fala assim: a final vai ser o Golden State Warriors e Cavaliers? É a mesma coisa, é esse sentimento de que, tipo, eles estão muito à frente dos outros times pra gente pensar qualquer outra possibilidade. Mas sim, a gente é aquele negócio que é o que o Eric falou, num dia bom de alguém, numa série, sei lá, Connecticut Sun passa e já era. Que também é um time que tá jogando bem, e aliás, eu anotei isso aqui. Se eu não me engano, é exatamente. Só existe agora, só existe uma sequência ativa de mais anos seguidos nos playoffs, que é do Connecticut Sun, de 2017 a 2023. É a única que está ativa, porque nós tínhamos até então o Phoenix Mercury e também o Seattle. Os dois times tinham sequência também de playoffs seguidos, mas os dois ficaram fora, e por curiosidade, os dois ficaram por último na tabela. Então, quebraram essa sequência. E a sequência recorde aí é do Fever de 2005 a 2016. Você não acha interessante para você torcer para, de repente, Indiana ficar de novo com a first pick? Não seria mais interessante do que pensar numa força final de playoffs? Não, faz, eu não tô nem pensando em playoff, eu tô assistindo só os outros times. Eu parei de assistir o Fever no All-Star Game. Eu só queria ver a Boston, fiquei apaixonado pela Boston. Com certeza já pode entregar o Rookie of the Year para ela, assim como também já deve entregar o MVP, assim, MVP, se possível, dá o jogadora defensiva também, tudo para A'ja Wilson, porque essa mulher também jogou absurdo essa temporada. Mas eu não tô com esperança nenhuma, não. Eu só falei isso aí pra puxar sardinha, porque eu queria falar que a Boston realmente, no primeiro ano dela, mudou muito a franquia. Só o interessante para mim é a particularidade dos Estados Unidos, como um estado como Connecticut, que é um estado tão pequeno, respira basquete feminino, né? Sim. A gente tá falando de UConn, né, que ganhou títulos por 200 anos seguidos, claro, puxados pela ESPN, que também está localizada no estado, para quem não sabe. Então, a ESPN, a matriz está localizada em Connecticut, mas é um estado que respira basquete feminino. E ainda também, eu acho que ajuda o fato de que não tem nenhum time na Nova Inglaterra, né? Então, acaba englobando ali a região toda para torcer. Para não ficar sem uma pergunta minha, futuro, Dallas, ano que vem, pode ser o grande time? Putz, Fernandão, eu vi muito se falar disso, e tem cara de ser um dos times fantásticos, né? Tem muito cara de ser um dos times fantásticos para os próximos anos. Mas esse time do Liberty, ele tá montado para vir para múltiplos títulos, eu acho, pelo menos. Então, e assim, vai ser. O que a gente pode ter pro ano que vem, eu acho, é uma maior disputa entre a liga toda. Mas Dallas vem montando um bom time para entrar forte aí e tentar roubar alguém. Mas eu ainda acho que Liberty é o time que a gente vai ter que ficar de olho aí para os próximos 2, 3 anos, porque é muito absurdo o que os caras fizeram e é muito absurdo o que a Ionesco faz. Eu não tô nem falando das outras, tô falando só da Ionesco, e ela é muito jovem ainda. Então, assim, a gente tá vendo ela jogar num nível absurdo e ela não tá ainda no prime dela. É muito louco isso. É muito louco. Fernandão, só para deixar claro, Fernandão, eu vou tirar o patrocínio do time de Los Angeles se continuar esse tipo de desempenho, tá? Não vou mais botar meu dinheiro lá. Outra coisa, são 12 times na WNBA, 8 se classificam. A gente tem hoje 4 times positivos e depois do quinto até o oitavo, do quinto até o 12º negativos, né? Mas do quinto e oitavo também, que vão se classificar para os playoffs, também negativos. Essa discrepância na WNBA é algo temporário ou a gente vai ver isso vai ser o padrão, ou já é o padrão da liga? Não sei. Essa pergunta é muito boa, Fernandão. Eu não sei. Eu acho que tende a melhorar. Mas eu acho que com essa quantidade de times é muito difícil.
a gente começar a pensar em só classificar times com campanha positiva. Eu tava olhando a tabela hoje e eu fiquei pensando assim, putz, é muito triste ter 12 times só. É muito triste ser uma temporada de 40 jogos. E olha que já aumentou, né? O Eric falou sobre o Aces ter o recorde aí de mais vitórias na temporada. É o recorde, mas também aumentou para 40 jogos, né? Percentualmente falando, eles não batem o Houston Comets ainda, de 98. Mas, cara, eu acho que isso passa muito pela transformação, sabe, Fernandão? Eu não consigo ver, tipo... Pode falar, Luque. Não, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho, Fernandão, que está acontecendo porque você tem dois times acima de 80%. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Você tem dois times tão dominantes que aí o resto da liga está nivelado um pouco mais para baixo. E aí acaba tendo esse problema. Se você for pegar a classificação do ano passado, que não teve nenhum time acima de 80%, você vê que até o sexto estava acima de 50%. Só o sétimo e o oitavo abaixo. Né? Então, eu acho que é isso que faz puxar para cima. Né? O fato de você ter os dois times tão fortes, tão dominantes, aí o resto da liga fica ali um pouco desnivelado e aí acaba ficando mais campanhas negativas. Mas, como você mesmo falou do Dallas, que é uma tendência a evoluir, né? Porque fez um draft muito bom, né, esse aí, e aí subiu um pouquinho, né, referente ao ano passado, e aí talvez possa brigar direto com o Connecticut pela terceira posição. E aí talvez nisso a gente vai ter 4 times mais equilibrados, né, e aí não sei se isso vai ser benéfico ou não para a liga, talvez o pessoal comece a querer tentar reinventar, né, para não deixar esse gap crescer, porque hoje, tanto Las Vegas quanto Nova York estão um degrau, 2, 3, 4 degraus acima. É difícil de você... os dois times de uma ladeira, assim, é absurdo, sim, é muito sim. diferente. O gap para o terceiro time, que é Connecticut, é muito grande. Connecticut já é um gap grande em cima dos outros, mas ele, para chegar nos 2 primeiros, ainda tem uma diferença gigante. Eu acho que basicamente é isso. E assim, eu não tenho opinião formada, porque eu vou respeitar opiniões diversas em relação a isso. Mas a NBA se formou com uma rivalidade de 2 times, né? A NBA se formou, não, a NBA cresceu, desculpa. A NBA cresceu com uma rivalidade de 2 times. Se isso se replica dentro de uma liga que está tentando crescer e talvez seja até um pouquinho proposital essa coisa dos 2 super times, não sei. Mas que é uma tentativa interessante de fazer a liga ganhar maior notoriedade tendo 2 super times, só isso. Até porque não dá pra você falar que é uma liga porque só tá porque os outros times não têm talento. Porque o Phoenix Mercury, que ficou em último, é o time que tá a Taurasi e que tá a Greener. Isso. Então, assim, como você vai falar que é um time que não tem qualidade? E, aliás, diga-se de passagem, são as 2 melhores histórias dessa temporada tá dentro do Mercury. Porque é a Taurasi chegando a 10 mil pontos, a primeira jogadora a ter 10 mil pontos na NBA, na WNBA. E você tem a Greener, que chega de uma off-season infernal, que ela foi presa a puta que pariu inteira, e ela não joga 22, aí ela joga 23, tem 17 pontos de média, 6 rebotes de média e 4 assistências, 2 assistências, sei lá. Então, assim, até uma temporada incrível. Ela e a Taurasi com temporadas incríveis, mas é o último time. Então, assim, é bizarro, é bem bizarro. A gente tem a Marina Mabrey também lá em Chicago. Também em Chicago pode ser que não classifique. Então, assim, não é falta de talento nos outros times, é a discrepância para os 2 primeiros. Sim. É isso. Sobre as classificações, vocês estavam falando, Dallas, mais uma vitória, confirma a classificação para os playoffs. E o Mystic ainda pode brigar com Dallas aí para pegar o lugar do Dallas. Mas acho difícil ficar assim. Então o Mystic deve segurar a 5ª posição aí mesmo. E aí depois é o Lynx e a briga de foice lá dos nossos amigos Spark e Chicago. É isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Prêmios? Prêmios eu já soltei a minha. Para mim, jogador defensivo já dá para a Wilson e dá MVP também, porque Boston, é absurdo Wilson. que ela jogou essa temporada. É isso aí. E a Boston, a Rook of the Year. Aí depois vai ter as outras coisas, né? E aí eu acho que técnico do ano, né? Porque tem os 2. Não sei. Beck Hammond? Eu acho que
Não, eu acho que não. Eu acho que essa temporada não é ela, não. Ela já foi ano passado, mas eu não acho que esse ano ela leva, não. Não sei também. Aí eu não pensei nesses outros, mas MVP e jogador defensiva eu daria para Aja, com certeza. Acho um pecado não dar. Por mais que a Breanna Stewart tenha jogado muito, o MVP tem que ser da Aja. E a rookie da Boston. A Boston tá, tipo, é a Boston aqui e as outras aqui, pra baixo. Mas é isso. Aliás, a Boston teve 53% de aproveitamento nas bolas de 3 no ano. 53%, 53%. Ela arremessou pouco, mas ela teve 53% de aproveitamento. Caralho. Estou apaixonado por ela também. A gente não consegue naturalizá-la brasileira e levá-la lá para a Ásia em 2 dias. Para jogar na seleção masculina? Lógico. Seria uma boa. Seria uma muito boa mesmo. Se a gente conseguisse um Kyle Anderson também louco aí, virando chinês para poder jogar pela gente, eu vendo brasileiro para jogar pela gente no caso, né? Seria legal. Mas beleza. Só pra gente, antes de encerrar tudo, vocês querem que se não quiser comentar mais nada, só pra gente encerrar aqui, Luquiba trouxe uma pauta que é importante. NFL está chegando aí, estamos há 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas já? Puta que pariu, é isso, né? Uma semana do jogo de quinta-feira, né? Puta vida aí, ó. Estamos a 1 semana do kickoff da NFL. Foram definidos todos os times, os 53 principais, o 53 main roster. Foi definido. E tivemos cortes. Tivemos cortes importantes, Luquiba? Ou tivemos cortes normais aí? Eu acho que teve alguns que chamou atenção ou pelo nome envolvido ou pela situação dos times. Para mim, de todos, o mais chocante foi o do Colt McCoy. Esse eu acho que foi o mais surpreendente, porque o Arizona tá sem o Kyle Murray, né? E teoricamente você tem o seu titular não vai jogar 4 jogos, né? Porque ele tá na PUP list. E aí, teoricamente, você vai apostar num cara que não é o cara acumulado, que já não tá sabendo. Não, o seu reserva, que era o garantido para segurar a bronca, você corta o cara e aí você coloca, sei lá, o Dobbs ou qualquer outro quarterback não testado ainda. Eu acho que esse para mim foi o mais chocante. Eu também não gostei muito do corte do Desmond King, né, do Texans. Mas, cara, o Texans é uma bagunça gigante que não surpreende também. Então, a gente não sabe o que acontece lá e o que eles fazem. E para mim, pessoalmente, particularmente, eu achei mais estranho o nosso tio Bill Belichick ter cortado os 2 quarterbacks, né, tanto o Zabe quanto o Malik, e já tinha não mandado embora o último quarterback que a gente tinha. Então a gente ficou basicamente com o Mac Jones no elenco. E aí depois saiu as notícias, né, que o plano do Belichick era não ter mesmo um reserva no 53, que era para tanto o Malik Cunningham quanto o Bailey Zappe, era ter eles no practice squad, porque aí você teria essa vaga para outra posição mais carente, e de fato aconteceu, né? Nenhum dos dois foi reclamado, sei lá, aclamados na claim, não sei, renunciados, não sei qual que é a palavra mais bonita de se falar nesse sentido. Ninguém foi pego. Ninguém foi solicitado. Porra, solicitado. Então eles ficaram livres e aí já assinaram com o practice squad do Patriots. Então o Patriots vai só com o Mac Jones, né? E aí vai ser bem engraçado se no meio do jogo tem alguma lesão, o que ele vai fazer. Isso eu quero ver. Mas pergunta, porque aí eu não lembro, gente. Quantas vezes você pode chamar um cara do PS para 3 vezes? Então 3 você está vezes. garantido por 6 rodadas, entre aspas. Basicamente. Uau! Eu realmente. Não, o tio Bill é absurdo. O tio Bill é muito absurdo. E assim, e você tá no practice squad, você não tá protegido. Porque se chegar algum time oferecer um contrato no elenco principal, com certeza esses jogadores vão. Então, você ainda corre o risco de deixar eles expostos aí. Mas os riscos, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Pra ter feito isso, ele deve ter tido alguma garantia já. Tio Bill é tio Bill, gente. Tio Bill é tio Bill. Ou então a gente vai descobrir aí um Practice Squad Gate em algum momento aí, não sei. Pode ser. É que assim, se você for olhar o mercado de quarterback, tem tanto quarterback veterano solto por aí, que talvez a preocupação dele, tipo, what the hell, tipo,
qualquer coisa a gente chama um Carson Wentz da vida, sabe? Vai lá, pega esses caras, joga 2 Chama um jogos. Brissetão de novo. É bem isso mesmo, porque assim, eu lembro quando a gente teve, não a mesma posição, óbvio, mas quando a gente teve um caso parecido com o Kicker, né? Que a gente tinha o Gostkowski, que era solidez, né, do Patriots, de repente o Gostkowski se machuca, aí ficou aquela coisa, quem que vai. Ele não tava nem aí, chegou, trouxe o Nick Folk e o cara resolveu tanto quanto o Gostkowski, ficou 3, 4 anos aí no Patriots e já mandou ele embora de novo agora, né, mandou lá pro Titans. Então, assim, ele trata o time literalmente do jeito que o seu querido Irsol faz também para running back. Tipo, foda-se se você é o elite ou não, a gente coloca qualquer Não. caixa do Walmart ali que vai resolver nossos problemas. Isso chama a moda caralha. É isso. Falando em cortes, olha a lista que a gente tem de wide receivers disponíveis nessa brincadeirinha de cortes. Olha lá. Sim. Kenny Golladay, Robbie Anderson, Julio Jones, Jarvis Landry, Ken Sims, Jamison Crowder, Sammy Watkins, Ty Montgomery, Andrea Roberts, Denzel Mims, Rashad Perriman, Rashad Higgins. Tá bom, o resto é só lixo. Tem o Anthony Philip Dorsett Schwartz. aqui também. E tem o Anthony Anthony Schwartz. Miller também. É interessante essa listinha. Sim, Assim, sim. tem que juntar uns dois ali para dar um caldo, mas porra. Agora É vê melhor- a lista de running backs. Não. O que nem tem de running puxei backs? essa. O que tem de running backs disponível, cara, só você pensar logo de cara. Tudo bem que eu não posso não concordar com o rapaz, mas você tem Kareem Hunt e você tem o Fournette. Os dois já estavam sem times. Então, assim, por aí você já começa a ver a qualidade que você tem, né, de atletas disponíveis. Por isso que o Colts não estava preocupado com o Taylor, né, e estava tão louco, né, com o Taylor que surgiu um rumor aí que naquela conversa de negociações com Miami, né, que foi talvez o time que chegou mais próximo a tentar uma oferta pelo Taylor, eles pediram múltiplas escolhas de primeira rodada, além de Dylan Waddle, para você ver como os caras não estavam nem um pouco interessados em trocar o Taylor, né, porque o Miami não vai fazer isso, e se fizesse isso, demole a franquia lá, Eric, porque, pelo amor de Deus, né? Não vai trocar. Não vai trocar. E ele ficou na PUP agora, ele não pode jogar até a semana 4, né? Só pode jogar na semana 5, um negócio assim. E ele vai acabar renovando. Por isso que eu tô falando, isso aí foi muito burburinho, cara. Foi muita bagunça pra ver se alguém ia pagar uns 18 milhões pra ele. Aí ele viu que não. Porque assim, o Colts liberou ele pra conversar com os times também, né? Quem chegou perto também foi o Packers, né? Não, mas são 2 pontos diferentes. Liberou ele para procurar uma troca. Com certeza ele tem mercado e um mercado forte. O problema foi qual é a compensação que o Colts ia querer. E aí, com certeza, nenhum time ia pagar 18 milhões para ele, mais dar a compensação que o Colts queria. Eu não duvido que teria mercado para pagar 18 milhões. Eu não duvido disso. Eu acho que um Dolphins da vida conseguiria pagar isso para ele sem se preocupar. O problema não era só isso, a compensação que você teria que dar para o Colts. E aí ninguém ia pagar o preço, né? Além você já dá um salário gordo pro cara e ainda pagar um preço de ouro para ele. Então aí, qual que é a estratégia dos times? Deixa ele brigar lá com o Colts, joga essa temporada, ano que vem tá livre, porque se o Colts der a tag nele, o que eu acho que é bem possível, vai ter essa briga de novo. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vai renovar. 14 milhões, 4 anos, com os incentivos para chegar um pouco mais. Vai fechar. Confio nisso. Ele vai ver aquele Anthony Richardson assim, ó. Vai falar, cara, que cara gostoso. Vou querer jogar com esse maluco. Aí ele vai jogar, você vai ver. Ele vai só falar assim, só falta o Paul George aqui. Ele vai falar assim, só falta trazer o filho do Marvin Harrison agora para Indianápolis aqui, o negócio vai ficar lindo. Teremos uma franquia incrível, vamos ganhar 4 títulos seguidos. Tá bom, acabei de acordar. Falando em trazer o filho do Marvin Harrison, a única coisa que eu vou complementar do Luquiba, que eu concordo com ele, é tipo, para mim a decisão do Cardinals foi totalmente intencional. Vai ser o melhor tanking que a gente viu na história. Então, para pegar o Caleb. Minha sugestão é apostem against the spread. Aliás, apostem a favor do spread do Cardinals até dar errado nas primeiras temporadas, nas primeiras rodadas. Tipo, normalmente, primeira rodada, eles nunca passam de 8,5, 9. Então, aposta
no spread do Cardinals até eles levantarem para 14, 15, aí começa a dar merda. Mas o Cardinals vai ser o tank job mais lindo da história. Vai, tá vendo? Dicas de tailgate spread, senta tailgate spread. A gente vai para as dicas. Mas antes, Fernandão, você tá aí? Ou você caiu, Fernandão? Porque você jogou um assunto. Sorriso lindo dele que ficou congelado. Então, porque Me você ouve jogou ou um não? assunto aqui. Agora sim, estamos te ouvindo. Porque você jogou um assunto aqui no nosso chat privado que é interessante pra gente, pelo menos, soltar aqui e depois tratar quando a gente falar de geração ou alguma coisa aí pra frente. Aí ele caiu de novo. Congelou no sorriso. Congelou no sorriso, ferrou pra nós, não tá legal isso. Então, mas enfim, o Stafford teve uma treta com os jogadores mais jovens do time, né? A ponto de começar a temporada. Não é treta, ele está com dificuldade para se relacionar com eles. Isso. A mulher dele reportou isso, teoricamente ainda não é nem confirmado pelo próprio Stafford. A mulher confirmou, né, trouxe essa notícia de que ele tem tido problemas de relacionamento, de como chegar nesses jovens, por conta dessa geração ser totalmente midiática, de acabar o treino, já pegar o celular e ficar ali o tempo inteiro, né? E ele é daquela geração de que não existia tanto assim os smartphones, então o pessoal no Clubhouse ficava ali jogando carteado, um ping-pong, então tinha essa conexão entre os jogadores, conseguia criar essa camaradagem. E essa geração nova que tem chegando é uma geração que não é acostumada com isso, é a geração que é acostumada à solidão, a ficar só ali com o celular e viver a vida. E ele tá tendo dificuldade com isso, porque primeiro ele não consegue nem olhar para a cara desses moleques, porque o tempo inteiro tá com a cara para baixo, né? E aí, isso, notícias que a mulher trouxe, que pediu para imprimir fotos deles em livro, para ele poder conseguir entender quem é quem, né? E aí diz que ele ficou sem saber como agir, porque tratam ele como se fosse um veterano, mas um veterano tipo senhor isso, senhor aquilo. Ele fala, eu não sou senhor, eu sou igual a vocês, né? Não estou no nível acima, né? Eu posso ser cortado amanhã como vocês. Então, ele está tendo essa dificuldade, mas aí eu acho que não é só ele, eu acho que é toda essa geração de quarterbacks, né? Da safra do Stafford ou antes dele com essa nova geração. Eu acho que isso é um problema que é natural acontecer. Fernandão, pode complementar que você que trouxe a notícia. O Fernando trouxe a notícia, ele colocou aqui no nosso chat privado, e é uma guerra de gerações, Fernandão. É uma treta de gerações. Eu acho que é justamente isso, né? A gente ouve muito eu falando aqui da minha mãe um pouco, né? Fala muito dos meus sobrinhos, netos dela. Mas esses meninos só ficam no celular, esses meninos não conversam, não sei o que. Eu acho que isso é uma questão geracional, de fato. E aí, é claro, né? O Stafford, com a experiência que ele tem que entender que de que maneira ele pode se aproximar desses caras mais jovens, e os caras mais jovens também entender que eles fazem parte de um grupo e que, claro, a interação virtual faz todo sentido e é muito legal, mas que também, dentro de um time, você precisa ter, né, as conexões com os caras que jogam ali com você. Mas é isso, eu acho que é uma dificuldade geracional mesmo, e não acho que seja um problema escabroso, incapaz de ser resolvido, mas eu acho que depende de esforços dos dois lados, né? Talvez o Stafford descer um pouquinho, os outros caras subirem um pouco para entender em que ponto eles podem se comunicar e de que maneira eles podem se comunicar para ser melhor para o time, né? É tipo o Fernandão no Entradas Extras para se comunicar com a molecada lá. Eu ia te perguntar. Já tirei a barba e raspei o cabelo, né, Sérgio? Para ver se fica mais ou menos ali, pelo menos na cara. Como tu vê, eu não me esforço nem um pouquinho. Foda-se, jovem. Eu ia te perguntar exatamente isso, Eric. Qual que é a solução? Você que já tem meu voto para ser presidente do mundo, qual que é a sua solução para essa guerra de gerações? Foda-se. Foda-se. Então, beleza. É assim que a gente fecha aqui os quadros. E eu, com esse meu boné maravilhoso do Pacers, porque eu estou amando ver o Kerr menosprezar o meu Haliburton, nós vamos para as dicas. Ô, Luquiba, é contigo, meu irmão. Cara, eu sabia, né? Quando eu perguntei hoje à tarde, tem dica? Você falou não. Aí eu falei, bom, então vou ter que caçar uma, tirar uma da cartola,
porque essa semana eu assisti pouquíssimas coisas. A única coisa relacionada a esporte que eu assisti foi o Untold de hockey, né, do Dunsbury Trashers, mas a gente já falou a respeito dele em algum momento, então não iria repetir a dica. Aí eu fiquei procurando o que eu posso assistir, e comecei a caçar. Isso até foi o motivo que eu me atrasei um pouquinho antes de entrar aqui com vocês no off. Eu achei um que eu acho que vale a pena indicar, tem um pouco a ver com esporte, mas é um tema um pouco mais sensível, né? É um documentário, são 3 capítulos, que ele fala sobre o pano de fundo o atentado da Maratona de Boston, né? Mas ele fala o The Murders Before the Marathon, inclusive esse é o nome do documentário, que é uma repórter investigativa que ela faz aquele link porque teve 2 anos, eu acho que antes do atentado, teve um caso de triplo homicídio ali perto, né, da cidade, onde depois que aconteceu o atentado, e aí começou a investigar a vida dos dois, né, do Tamerlan e do Bjork, e aí viram que talvez o Tamerlan fosse o suspeito desse assassinato triplo, desse triplo homicídio. E aí ela começa a trazer isso, se a polícia talvez tivesse feito um caso melhor de investigação naquela série, porque aparentemente a polícia sentou em cima daquilo, tipo, não, foi só uma coisa de gangue, uma coisa de drogas, não tem nada a ver, e fechou, não fechou o caso, que o caso está aberto até hoje, mas meio que não quis investigar a respeito disso, né? E aí tem ligações que talvez o Temer fosse um dos suspeitos, né? E aí, se de repente tivesse sido investigado, talvez não teríamos tido o atentado, né? É muito e se, né, para acontecer, mas não deixa de ser uma hipótese, se de fato, né, ele for constatado como um dos culpados, talvez, eu acho que esse especificamente não teria acontecido. A gente sabe que outros aconteceriam porque, né, tá bem suscetível a isso, mas esse de Boston não teria acontecido. Então, eu acho que vale a pena indicar, porque eu adoro essas teorias de conspirações, essa parte de você ficar viajando, imaginando o que poderia ter acontecido, e esse está muito bem construído, né? Então, eu acho que fica a dica. São 3 episódios curtos, eu acho que é 40 minutos cada um, vale a pena assistir. Então pega essa teoria de conspiração. O Spoelstra tá usando essa Copa do Mundo para recrutar o JJJ para ele, o Anthony Edwards, e deixa eu pensar em outro que falou bem dele. Deixa só esses 2 por enquanto, já tá bom. Já é muita coisa por hit. Ou o Paulo Banchero, para acabar com o coração do nosso Eric. Não, eu e o Eric não mexem com as nossas estrelas, por favor. A gente é carente de estrela. Deixa a gente. Sim. Mas aí só, cara, complementar, e me veio à cabeça agora, ouvindo o Luquiba falar, e ele usou a palavra suscetível, e realmente cara, e como alguém com experiência de estar no crowd ali de maratonas, é um ambiente muito suscetível. Me preocupou bastante isso. É só isso. É um negócio, porque realmente o controle é mínimo, cara. O controle é mínimo. É muito louco. Eu lembro desse negócio da Maratona de Boston como se fosse ontem. Eu estava nos Estados Unidos nessa época. E eu saía na rua, via todas as bandeiras meio master e tal. Tudo sendo... Todo lugar com investigação. Vai ter atentado aqui, vai ter atentado ali. Foi a coisa mais... Foi a viagem mais louca que eu fiz nesse sentido. Que deu mais insegurança. Insegurança não. Que me deixou mais desconfortável, assim. E com uma sensação bem triste. Eu já assisti também esse documentário, é bem triste mesmo, viu, Luquiba? Pra mim me dá gatilho esses negócios. Eu tento não assistir, mas eu assisti de trouxa e fiquei assistindo e não fiquei muito bem, não. É que nem aquele da Netflix também, que conta dos moradores de rua da Califórnia, de São Francisco e Los Angeles. É muito triste. Puta que pariu. Mas enfim, vamos terminar lá em cima. Foi muito bom estar com você. Vamos terminar? Não, é porque o Untold do time de Por que hockey vamos terminar? É fantástico, né? Só que a gente já falou dele. E não assista do Gators. Não assista do Gators, que é propaganda do Urban Meyer. Isso eu já falei na nossa live, é a minha não dica, né? E eu reforço. Mas é muito legal. Para quem não conhece e quem não se lembra dessa dica também, então pode ficar essa dica do Untold, né? Eu não lembro como é que chama o Untold, mas é o que vai com certeza procurar aí. Que ele fala da história do Dunsbury Trashers, que é um time da UHL,
que é como se fosse uma das divisões abaixo da NHL, e era um time que um cara ligado à máfia comprou o time e deixou na mão do filho dele de 17 anos para ser o general manager do time. E aí o cara foi atrás, tipo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o time mais bad boy da vida. Começou atrás desses caras, tipo os Goons, né, que a gente tem no hockey, e montou um time assim, e teve sucesso, isso que é o mais incrível, por pouquíssimo não foi campeão da NHL. Então é muito legal isso aí. E assim, Fernandão, minha dica, cara, é só antes para aproveitar, aproveitem e assistam o último Major do ano, né? Tipo, hoje em dia, US Open. hoje em dia, com o advento do Star Plus, e sem fazer propaganda para os caras, mas é muito legal porque você abre o browser, você vê os jogos que estão mais equilibrados, você vai ter o jogo lá na quadra tal. Sim, é um jeito divertido de passar o dia, passar a noite. E como eu e o Felipe já falamos, Night Session do US Open é nosso sonho de consumo, né? Nossa, o Andrezão e a Marcela já foram, Eric. Eu tenho muita inveja disso. E eles Inveja viram... branca deles. Sim, Pode viram me Nadal. colocar nesse time aí da Night Session, porque eu vou acabar aqui e já vou correr para lá agora. O problema é que eles viram Djoko, eles viram Nadal, eles viram Federer. Esse que é o problema. Isso a gente não vai ver mais. Só o palhaço do Djoko. Aliás, depois eu mando para vocês também. Mandaram uma figurinha tão boa de pessoas que tiraram o Djoko de Grand Slam. É maravilhoso. Tem o Biden, tem umas coisas maravilhosas. Mas enfim. O patrãozinho, Fernandão, por não saber se nós vamos acabar ou não, eu vou fazer uma pergunta para o mestre Eric, do US Open. Alcaraz será pelos próximos 10 anos o que foram Nadal, Djokovic e Federer? Calma, torcedores. Na sua geração? Calma, torcedores. Injusto. Só perguntando. Isso é só querendo entender a visão de um cara que acompanha tênis de maneira muito mais profunda e muito mais perto do que eu. Porque eu já tive dúvidas sobre o Alcaraz, agora eu já não tenho mais dúvida nenhuma sobre o Alcaraz, e vendo o nível que o cara joga, eu acho que ele tem potencial para ser um cara que domine pelos próximos 10 anos sem muito problema. Vamos nos divertir, só isso que eu digo, assim, tênis é longevidade, tênis é contusão, tem outros caras, assim, eu tava vendo hoje infelizmente o Thiem se contundiu, o Dominic Thiem, que tá tentando voltar já há alguns meses, alguns anos, mas o Blake Shelton, que cara divertido de ver jogar. Você tem o Rudd, você tem o Rune, você tem o italiano lá que eu esqueci o nome agora. Então, assim, você tem uma geração muito divertida vindo aí, muito boa. Então, Alcaraz está muito à frente do que deveria estar, né, pela idade dele, sim. Ele é divertidíssimo de ver jogar, sim. Agora, se vai ser... Ele lembra bastante o Nadal no começo, não lembra? Lembro. Não está nunca fora de um ponto, é inacreditável. Então, assim, vamos nos divertir. É isso. E aproveitando que o Eric falou, vamos nos divertir, a gente tem um brasileiro também lá, caralho. Tem o Felipe Meligeni ali, ganhou a primeira rodada, vai estar na segunda amanhã. Foi lindo. É amanhã às 4, né? 4h30, amanhã 4 alguma coisa na quadra 10. Hoje, né, na publicação, né? Isso, hoje. Exatamente. Hoje, se você ouvir ao meio-dia, saiba que às 4 tem o Felipe. Eu não sei como eu vou fazer para assistir, mas graças a Deus tem Star Plus. Então eu estarei no trabalho com o celularzinho aqui no cantinho para ver o Felipe. E foi uma partidaça dele também. É um cara que não desiste de ponto, é um cara que tá com um saque incrível e que, ouvindo o Meligeni falar, que é o cara que acompanhou ele desde sempre, ele fala assim, o Felipe sempre foi um cara que se cobrou muito e se perdia no jogo por se cobrar muito. E eu sempre dei esse toque para ele, cara, você precisa virar, porque o tênis é um jogo de erro. Então você errou, você já tem que estar pronto para o próximo. E ele foi muito mais resiliente nesse jogo. 3-0, foi incrível. Deu para chorar com o Fininho chorando na TV facilmente. Foi a coisa mais linda que eu vi nos esportes, talvez. Mas respondendo a Fernandão, a coisa mais importante do Alcaraz, eu vou comprar aquela camiseta para mim, com a minha barriga de chope, ela vai ficar linda, cara. Linda! Que estileira do Alcaraz, que estileira. Puta bermudinha, shortinho roxo. Eu com essa musculatura inexistente, essa barriguinha de chope vai ficar... Ô, Messi, sabe que eu falei ontem com a Érica que compraria a camisa dos dois jogadores. Tanto do Cupper quanto do Alcaraz. Gostei demais. Maravilhosas. Eu só não gosto de regata, eu sou contra regata. Acho que vou ser muito inimigo da moda, mas enfim, é isso. Tá bom, já deu, chega. Já, tá vendo? Virou um TDAH show aqui o final, já foi pra tudo.
Para tudo. Então, queria dizer que foi muito bom estar Culpa com do vocês. Rafik. Mas por que foi culpa do Rafik? Ele aí antes. Vamos a culpa acabar? sempre Não vai vamos ser acabar? dele. Se vai acabar, porque foi culpa do Rafik. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Não sei se no mesmo bate-horário, não sei o quê, porque semana que vem é feriado. Então a gente precisa conversar sobre essa gravação aí depois. Dia 7, quando sair o podcast, uma quinta-feira seria feriado. A gente poderia gravar na quinta de manhã, talvez. Vamos conversar. Mas é isso. Beijo grande para vocês. Estejam com a gente aí sempre, nos ajudem. Olha aqui, ó, tzbr.online/tznopan2023. Estamos a ponto de embarcar. É isso. Beijo grande. Valeu. Valeu. E comprem a cueca do General Booty. Yes.